Esse vídeo é para todos os brancos. É para quem não conhece o racismo, para quem acha que conhece o suficiente, ou para quem não vê a importância de lutar contra o racismo. Antes de tudo, eu quero deixar claro que isso não é sobre mim, não é eu tentando dar aula para alguém, eu só quero expor informações que outras pessoas deram. Eu não tenho propriedade para falar disso. E essa luta não é minha, eu não sou a melhor pessoa para falar isso. Foram pesquisas que eu fiz de pessoas com propriedade para falar, e eu peço que não pare por aqui. Não acho que o que eu falar deva ser definitivo. Eu quero que vocês continuem buscando mais, porque nunca é suficiente nesse assunto. Só vai ser suficiente quando não houver desigualdade. Primeiro de tudo, a gente tem que reconhecer o nosso privilégio como branco. E reconhecer que a gente tem privilégio e que há desigualdade. Isso pode ser óbvio para alguns, mas eu quero deixar claro que isso existe, então se alguém não concorda, eu vou falar sobre fatos aqui. Eu achei a página do Instagram Gonzas, que compila imagens e pesquisas da página Momentos Negros. Os links vão estar todos na descrição. 75,4% das pessoas mortas em intervenções policiais são negras. Para ter noção de quanto é isso, em abril de 2020, por exemplo, 177 pessoas morreram por causa da polícia no Rio de Janeiro. 65,7% dos 12,5 milhões de desempregados no Brasil são negros. Não há nenhuma TV ou rádio de propriedade negra. Só 10% dos livros brasileiros publicados entre 1965 e 2014 são escritos por negros. Negros possuem 3 vezes mais chances de terem crédito negado que brancos. Entre 2003 e 2013, o número de negras assassinadas cresceu 54%. E a efeito de comparação, o índice de feminicídios de brancas caiu 10% no mesmo período. Isso mostra que a violência não cresceu de forma generalizada, mas sim focada em negros. Negros representam 65% da população carcerária brasileira. 4 em cada 10 jovens negros não terminaram o ensino médio. Nesses últimos tempos falaram muito de todas as vidas importam. Assim como na consciência negra, que falam que deveria ser consciência humana e não ter divisão. Mas isso não diz de exclusão e sim de inclusão. Todo mundo sabe que a vida branca importa, mas tem muita gente que não sabe que a vida negra importa, ou não liga para isso. Então a gente precisa frisar quem que importa nesse caso. Você não pode fingir que isso está em equilíbrio e ignorar que tem uma parte que está sofrendo com isso tudo. E fica tranquilo que não vai ter essa inversão. Os negros não querem ser opressores e tornar os brancos oprimidos. Eles querem igualdade. E nós, como opressores, nunca vamos sentir qual é a dor dos oprimidos. Então a gente precisa ter a consciência. A gente não conhece e a gente nunca vai entender o que eles passam. Os argumentos que eu vou usar agora é da Azanieri. Ela é doutora e mestre em literaturas africanas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente precisa buscar conhecimento e, a partir disso, ajudar na causa. E não é certo a gente jogar nas costas deles, que eles precisam ensinar a gente, porque nós temos acesso à informação. A gente consegue buscar isso. Se a gente não desfruta dos privilégios para aprender, é porque não é interesse nosso. Mas mesmo assim ainda tem muita gente disposta a falar sobre isso. E o perfil Pretitudes do Instagram selecionou algumas, como Carioquice Negra, Notícia Preta, a FEM1, Alma Preta Jornalismo, Levante Negro, Gente Preta, Máfia Front, Site Mundo Negro e tem várias outras menções. Eu peço que entre no link também. Voltando a usar as palavras de Azanieri, para que a gente supere essa desigualdade é necessário que haja uma ação política conjunta da sociedade. O negro é protagonista na luta política contra o racismo praticamente sozinho há mais de 500 anos. A parcela branca da sociedade não tem se mobilizado efetivamente na luta. E essa é uma responsabilidade da população como um todo. Uma de suas funções é questionar os privilégios naturais que essa sociedade recebeu a partir da estrutura social distorcida
e lutar por uma sociedade democrática e igualitária. A gente tem que questionar nossas atitudes racistas e tirar do vocabulário palavras que são de origem racista também. E nisso eu lembro do caso recente da Twitch, que começou a banir streamers porque eles usaram a palavra mongoloide, que na nossa cultura é usada como ofensa. E eu vi gente falando que isso não é problema porque tá na cultura brasileira. Mas ser cultural não significa ser correto. A gente precisa tirar coisas problemáticas da nossa cultura. Nesse caso que eu citei é mais pela xenofobia, mas tem muitos casos de racismo na nossa cultura também. Se a gente quer evoluir, a gente tem que olhar pra gente, retirar tudo que for problemático disso. E não vai ser confortável, são coisas que a gente cresceu aprendendo isso, mas a gente tem que desconstruir isso. Para isso eu indico o post do Levi Kaique F no Instagram, que cita expressões como boçal, criado mudo, feito nas coxas, denegrir, mulata, mercado negro, lista negra, humor negro, não soltas negras, inveja branca e a coisa tá preta. E no post tem explicações de como isso é racista e também formas de como substituir isso no nosso vocabulário. Nunca ache que você fez sua parte. A gente não fez a parte enquanto a desigualdade existir. E a gente precisa de todo mundo nisso. Como eu disse, a gente nunca vai ter dimensão do que é o racismo porque a gente não passou por isso desde o nosso nascimento. Não se aproprie da luta deles. A gente é o coadjuvante nessa história e não tente ser mais do que isso. O que aconteceu nessas manifestações, principalmente no Brasil, foi sair do antirracismo e rapidamente para o antifascismo. E por dentro disso tem a vontade branca de ser o protagonista. E é difícil se assumir ou reconhecer isso, mas a gente continua sendo opressor, mesmo sendo contra o racismo. Porque a gente continua recebendo os privilégios da sociedade por ter nascido branco. E eu cito Asa novamente. Não acredito na mudança vinda por vias brancas. Acredito no nós por nós. Você não pode acreditar que a emancipação negra virá pelo braço que te silencia e oprime. É aquela síndrome de white savior que falam muito. A gente não pode achar que nós vamos mudar essa causa, porque ela começou por nós. E algumas atitudes dessa luta, mesmo que a intenção tenha sido boa, atrapalharam os protagonistas dessa luta. Um exemplo foi o Felipe Neto, que é branco, cobrando Neymar, que é negro, por não ter se posicionado. E teve o comentário do Roger Cipó, que foi um dos que foi contra isso. Gente branca se sente autorizada a dizer o que o preto deve fazer para resolver um problema criado por seus iguais. Lembrem que o racismo começou por nós e se ele existe até hoje é nossa culpa também. O próprio Felipe Neto reconheceu isso e retirou, mas ele não é o único. Muita gente usou a tag Black Lives Matter no Instagram como corrente. Essa corrente foi como se fosse um desafio a dizer que você não é racista, mas isso deveria ser espontâneo. Transformar uma luta em desafio é banalizar ela. É como se a gente estivesse desafiando a pessoa a falar que não é racista. E muita gente se apoia nisso para falar que fez sua parte e acaba até cobrando negros com isso. Negros que talvez não conseguiram se posicionar porque estão passando mal por tudo que está acontecendo. Ou aqueles que têm discursos conservadores e que talvez não concordem com isso tudo, mas como disseram no Instagram para Atitudes, esse povo só é assim porque foi privado de informações sobre o seu povo e ancestralidade. E ele foi privado disso por culpa nossa de ter colocado ele numa sociedade racista. Também tem o problema do quadrado preto, que foi utilizado terça-feira, que em vez de ajudar, ele acabou atrapalhando tags como Black Lives Matter, que tinha conteúdo útil como petições, artes negras, divulgação da cultura negra e informações sobre o racismo. A intenção de fazer um apagão é dizer: eu não vou postar hoje sobre mim e eu vou dar espaço a eles. E muita gente comparou os números da tag, que tinham 25 milhões na hora que eu vi, com as petições que estavam em 12 milhões da do George Floyd. Mas também tem muitas outras que tem muito menos. Então isso acontece porque é muito mais fácil dizer que está mudando colocando uma foto preta. Mas tentar fazer algo para mudar é diferente. Um tweet que me chamou a atenção foi da Casual Afro, que falou:
E aqui a gente entra no termo mais discutido, que é pessoas que são contra o racismo, mas também são contra os protestos contra o racismo. Se você acha que vidraça, prédio ou qualquer bem material vale mais do que vidas, ou se você tem mais posts criticando o protesto do que o racismo, esses argumentos não valem nada. Você precisa parar para refletir sobre a humanidade, porque nada que eu falar aqui vai ser útil para você. Mas se você acha que as vidas valem mais, só que ainda assim criticou os protestos, a gente tem que falar sobre falsa simetria. Primeiro que não é todo protesto que é violento, eu acho que nem a maioria é, mas é esse que a mídia vai mostrar. Então sempre vai ter a impressão de que muito mais pessoas estão fazendo violento do que pacífico. E ainda assim tiveram casos de brancos fazendo vandalismo e negros contendo eles. Mas isso não vai mostrar que é isso, eles querem criticar os protestos. Sim, teve casos violentos, mas volta no que eu disse, a gente, como branco, não pode analisar como que tá a situação na cabeça de uma pessoa que cresceu com isso, que tá lutando pela sua vida, pela sua raça. Não julgue como vitimismo ou exagero, porque a gente não sente isso na pele, a gente não tem direito de falar da dor do outro. E não faz sentido o argumento violência gera violência, porque essa violência partiu dos policiais. Na verdade, não, a violência está durando séculos já. O que eles estão fazendo nos protestos é uma reação à violência causada pelos brancos. É legítima defesa para eles. Como pode ver na foto, a Starbucks de Los Angeles estava normal 24 horas depois do protesto. Claro que a gente viu lugares muito mais destruídos, mas a questão é que são objetos, são bens materiais, e isso pode ser reposto, principalmente em empresas grandes como a Starbucks. Mas as vidas não. Nenhuma depredação vai ser comparada de uma forma justa com séculos de escravidão e as suas sequelas que duram até hoje. E são muitas consequências. A gente não está falando de números, são vidas, são histórias, como a de George Floyd, João Pedro, Breonna, Tony e muitos outros que não tem como contar. Isso acontece diariamente. Enquanto eu estava editando, eu vi a notícia do Miguel, que é mais uma vítima da estrutura racista do nosso país. E eu vou colocar também o link da petição sobre o caso dele na descrição. Olha o que diz nessa foto. Não usem Martin Luther King como exemplo de protesto pacífico. Vocês atiraram nele também. Agora eu vou incluir algumas cenas sobre violência policial. Se isso de alguma forma te deixa desconfortável, você acha melhor não ver, por favor pule para 13 minutos e 41 segundos. Por favor, parem de compartilhar somente foto de policiais bons. Todo mundo sabe que tem policiais que são contra isso, mas eles não são a maioria, e menor ainda é a quantidade de policiais que lutam para que isso acabe. É importante sim que eles se movam, mas se o seu foco é em aplaudir quem não faz mais que sua obrigação, você invalida o que é realmente importante, que é a luta contra o racismo e a valorização das vidas negras. Falando de forma simplista, muito do racismo vem de falta de contato entre as culturas. Então, vamos ouvir a cultura deles. É muito hipócrita dizer que é patriota, que ama a nação, se você não valoriza a cultura negra. O Levi Kaique fez listas como 5 autoras negras para ler e entender sobre feminismo negro, animações e desenhos infantis com protagonismo negro e livros para entender e combater o racismo. O Twitter Miojo Indie fez uma lista de cantores negros, o Grito da Irene, de youtubers negros. E se você usa Twitch, pode conhecer o trabalho do Wakanda Streamers, que é um projeto que consiste em dar suporte aos streamers negros. No Twitter da Liz FN você pode encontrar muitas petições que podem ser assinadas. Existem vários youtubers que estão postando vídeo com 2 horas de duração, que tudo que você precisa fazer é desligar o adblock, se você usar, e deixar o vídeo tocando sem pular os anúncios, e o capital gerado com os anúncios serão destinados para a causa. É isso, vamos fazer nossa parte. Eu peço que isso se espalhe. Não o meu vídeo, mas as ideias. As ideias também não são minhas. E tente convencer seus amigos, sua família, de quão importante é estar contra o racismo.
os nossos comportamentos, o nosso desinteresse e o nosso silêncio tá matando eles todo dia. Tá na hora da gente mudar isso.